Em 30 de janeiro de 1933, Paul von Hindenburg nomeou Adolf Hitler chanceler do Reich alemão. A decisão, apresentada como uma manobra de contenção por parte das elites conservadoras, abriu o processo de transformação mais profundo na estrutura política e militar da Alemanha desde o final da Primeira Guerra Mundial. Em menos de 2 anos, a Reichswehr deixou de ser uma instituição sujeita à Constituição de Weimar para se tornar um corpo armado que jurava fidelidade a um só homem. Quando Hitler chegou ao poder, a Reichswehr ainda era o exército da República. Limitada a 100 mil efetivos pelo Tratado de Versalhes, mantinha uma identidade profissional e uma disciplina prussiana, com um vínculo de obediência institucional, não pessoal. Sua lealdade era direcionada ao Estado, encarnado no Marechal Hindenburg, símbolo da velha ordem militar. O general Kurt von Schleicher, último ministro da Defesa da República, havia tentado preservar a autonomia do exército diante da agitação política, mas sua destituição e posterior assassinato mostraram que esse equilíbrio já não era possível. O processo de Gleichschaltung, iniciado imediatamente após a chegada de Hitler, dissolveu a distinção entre Estado e partido. O decreto do incêndio do Reichstag, de 28 de fevereiro de 1933, suspendeu os direitos fundamentais. A Lei de Plenos Poderes, promulgada em 23 de março, permitiu ao chanceler legislar sem aprovação parlamentar. A fonte de autoridade deslocou-se do aparelho institucional para a figura do Führer. Para a Reichswehr, isso representou uma modificação decisiva na cadeia de comando. Werner von Blomberg, nomeado ministro da Defesa em março daquele ano, atuou como mediador entre Hitler e os comandos. Convencido do potencial do novo regime, Blomberg declarou em abril que as Forças Armadas constituíam o fundamento moral do Estado Nacional Socialista. A partir de então, Hitler cultivou uma relação simbólica com a oficialidade. Assistiu a manobras, presidiu desfiles e visitou guarnições, apresentando-se não como político, mas como líder nacional destinado a restaurar a grandeza perdida. No 1º de dezembro de 1933, foi promulgada a Lei para a Garantia da Unidade Partido-Estado. Sua aplicação significou a subordinação definitiva de toda a instituição pública ao Partido Nacional Socialista. Nos arquivos do Reichswehrministerium conservam-se circulares dessas semanas que proibiam qualquer crítica ao movimento e exigiam respeito absoluto ao Führer. Em um memorando interno, Blomberg instruía que a autoridade de Hitler devia ser entendida como expressão da vontade histórica do povo alemão. Durante os primeiros meses de 1934, a estabilidade do exército foi ameaçada pelo crescimento das Sturmabteilungen, SA, dirigidas por Ernst Röhm. Com milhões de membros, Röhm aspirava a fundir as milícias do partido com a Reichswehr e criar uma força revolucionária de massas. Os generais perceberam essa proposta como uma ameaça direta à sua posição profissional. Entre março e junho, a tensão atingiu níveis críticos. Röhm falava de uma segunda revolução, desafiando abertamente a autoridade tradicional. Diante do risco de fratura, Blomberg e o chefe do Estado-Maior, Walter von Reichenau, advertiram a Hitler que o exército não toleraria sua dissolução. O Führer optou então por eliminar Röhm. Entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, as SS e a Gestapo executaram dezenas de dirigentes das SA e vários opositores, entre eles Schleicher e o general von Bredow. O comunicado oficial de 13 de julho qualificou a operação como uma ação defensiva do Estado contra a traição. A Reichswehr não só aceitou a versão oficial, apoiou-a. Blomberg agradeceu publicamente a Hitler por ter preservado a ordem. O assassinato de Röhm consolidou a confiança dos comandantes no Führer, que havia demonstrado ser o garante do exército frente às facções revolucionárias do próprio partido. A partir desse momento, a autoridade pessoal de Hitler se sobrepôs a qualquer quadro legal. Em 2 de agosto de 1934, Paul von Hindenburg morreu em sua residência de Neudeck. Horas depois, o gabinete aprovou a lei sobre o chefe do Estado alemão do Reich, que fundia os cargos de presidente e chanceler.
Hitler assumia o título de Führer e chanceler do Reich e, segundo o artigo 2º, tornava-se comandante supremo das Forças Armadas. Com essa disposição, a obediência militar passava a depender diretamente de sua pessoa. Nesse mesmo dia, o Reichswehrministerium emitiu a ordem que impunha um novo juramento de fidelidade pessoal. O texto dizia: "Juro por Deus este sagrado juramento, que prestarei obediência incondicional ao Führer do Reich alemão e do povo, Adolf Hitler, comandante supremo das Forças Armadas, e que, como valente soldado, estarei disposto em todos os momentos a entregar minha vida por este juramento." Aproximadamente 2 milhões de homens pronunciaram essas palavras em cerimônias simultâneas em todo o país. As fotografias oficiais mostram formações alinhadas, estandartes desdobrados e braços estendidos na saudação nazista. A fórmula omitia toda referência ao Estado ou à Constituição. A fidelidade se dirigia unicamente a Hitler. Entre os comandos, predominou a aceitação. Para muitos, o novo juramento garantia estabilidade e prestígio. Apenas alguns poucos, como o general Ludwig Beck, advertiram sobre o perigo de transformar a obediência institucional em fé pessoal. As suas observações ficaram isoladas e logo foram ignoradas. O texto introduziu um componente espiritual inédito. A invocação "Juro por Deus este sagrado juramento" provinha de antigas tradições prussianas, mas sua reinterpretação nacional-socialista adotou de um sentido místico. Servir ao Führer equivalia a servir à pátria. Os capelães militares incorporaram esta ideia aos sermões, apresentando a obediência como mandato divino e a entrega da vida como ato redentor. O regime organizou um plebiscito no dia 19 de agosto para legitimar a fusão de cargos. Segundo os resultados oficiais, 89,9% votaram a favor. Embora os números tenham sido manipulados, a operação cumpriu sua função simbólica. A imprensa mostrava soldados jurando perante retratos de Hitler, enquanto as manchetes equiparavam a lealdade ao Führer com a unidade do povo. Pela primeira vez, o exército participou ativamente na propaganda. Publicações internas disseminaram artigos com títulos como "O Führer é nossa bandeira" ou "A honra do soldado é seu juramento". Estas expressões consolidaram a ideia de que a fidelidade pessoal era parte do dever militar. Nos manuais de instrução de 1934 e 1935, repetia-se que o Führer representava a essência do Estado alemão. O princípio de obediência deixou de ser uma norma técnica e transformou-se em um mandato quase religioso. A estrutura hierárquica do exército facilitou esta transição. A disciplina, fundamento do corpo, adaptou-se sem resistência à lógica de lealdade pessoal. Qualquer desacato podia ser interpretado como sacrilégio. A fronteira entre obrigação profissional e devoção política foi apagada em questão de meses. Em 16 de março de 1935, Adolf Hitler promulgou a Lei do Serviço Militar Obrigatório. Com ela, a Alemanha rompia abertamente as restrições do Tratado de Versalhes. O decreto impunha 2 anos de serviço a todos os homens entre 18 e 45 anos e eliminava o limite de 100 mil efetivos. A partir de então, a Wehrmacht, nome oficial adotado nesse mesmo ano, substituiu a Reichswehr e tornou-se o instrumento armado do regime nacional-socialista. A mudança legal veio acompanhada por uma diretriz política. Em 30 de abril de 1935, o ministro da Guerra Werner von Blomberg assinou o decreto sobre a educação política da Wehrmacht. Seu primeiro artigo ordenava que o soldado alemão devia ser instruído no espírito do nacionalsocialismo e na fé no Führer. Pela primeira vez, a doutrina política era formalmente integrada no currículo militar. Entre 1935 e 1936, as escolas de recrutas incorporaram lições de formação ideológica. Cada companhia dedicava 1 hora semanal à educação do mundo político, que incluía a comunidade nacional, a luta contra o marxismo e o liberalismo, a missão histórica do povo alemão e os princípios raciais extraídos do Mein Kampf. O manual de instrução
estabelecia que os oficiais deviam ensinar estas matérias com convicção pessoal. A fidelidade ideológica se transformou em critério de avaliação do comando. O rearmamento acelerado exigiu criar novas unidades e academias. A expansão da Wehrmacht gerou a necessidade de selecionar com rigor os futuros quadros. Em 1936, o alto comando implantou um sistema de controle de confiabilidade política. Cada recruta era examinado por comissões mistas do partido e do exército. Os relatórios classificavam os aspirantes como confiável, a observar ou não apto. Documentos do Bundesarchiv registram que entre 1936 e 1938, cerca de 7% foi rejeitado ou derivado a unidades de trabalho por motivos ideológicos. Em paralelo, o Ministério da Propaganda publicou material obrigatório para os soldados, entre eles o Soldado Nacional Socialista, 1936, e Raça e Povo no Pensamento Militar, 1937. Ambos os textos integravam a doutrina racial na formação tática, mostravam esquemas de raças europeias, com a nórdica como modelo ideal. Em exercícios e conferências, os instrutores repetiam que o sangue alemão era a fonte da força combativa. A conexão entre a juventude hitlerista e a Wehrmacht foi institucionalizada em 25 de outubro de 1936, por meio de um acordo entre Baldur von Schirach e Blomberg. O documento estabelecia a formação pré-militar dos jovens. Em consequência, centenas de milhares de adolescentes participaram de acampamentos onde aprendiam marchas, tiro, topografia e disciplina. Em 1938, existiam mais de uma centena de campos permanentes com mais de 300 mil participantes anuais. Os instrutores do Exército avaliavam o desempenho e elaboravam relatórios. Um deles, datado daquele mesmo ano, indicava que os que haviam passado pela juventude hitlerista mostravam disciplina imediata e compreensão ideológica. O serviço militar tornava-se assim a culminação de uma educação contínua iniciada na infância. Nas academias de oficiais, consolidou-se um currículo político. Na Escola de Guerra de Munique, o programa de 1937 incluía um curso de 30 horas sobre a missão do soldado no Estado Nacional Socialista, com temas como o papel do Führer, o conceito racial do povo e a função do soldado como educador nacional. Estas aulas eram ministradas pelos denominados líderes nacional-socialistas de tropa, oficiais formados na Escola Política de Potsdam. Em 1938, havia mais de 1.200 deles em serviço ativo. As sessões de doutrinação eram realizadas aos sábados à tarde. Os instrutores liam trechos do Mein Kampf e discursos do Führer. As perguntas eram orientadas para confirmar a convicção. O que representa para nós o Führer? Ou, por que a raça determina o valor do soldado? A participação ativa era requisito obrigatório. A passividade era considerada falta de fé. O juramento pessoal de 1934 tornou-se um elemento ritual diário. Antes das manobras, as companhias entoavam o Horst-Wessel-Lied, ou o canto Tremem os Ossos Podres. Nas salas de instrução e dormitórios foram colocados retratos de Hitler. A saudação nazista substituiu a saudação tradicional fora das formações. Ordens do alto comando especificavam que a imagem do Führer devia lembrar ao soldado seu compromisso pessoal. A doutrina disciplinar redefiniu a desobediência como traição racial. A figura de Hitler adquiriu função moral. Cada 20 de abril, no aniversário do Führer, eram celebradas cerimônias simultâneas em todos os quartéis. As formações juravam novamente lealdade sob tochas, reforçando o sentido de comunidade sagrada entre líder e tropa. O doutrinamento teve consequências estruturais. O decreto de 6 de abril de 1936 exigia que todos os oficiais demonstrassem ascendência ariana até 1800. Aqueles que não cumpriam esse requisito eram afastados. Em 1935, existiam mais de 1.600 oficiais com ascendência parcial judaica. Em 1938, restavam menos de 60. Os arquivos indicavam a anotação não digno de portar armas. A Wehrmacht
foi etnicamente homogeneizada antes de iniciar a guerra. Os manuais de serviço incorporaram capítulos sobre herança biológica. Eram ensinadas noções de genética racial como parte do treinamento moral. As lâminas comparavam tipos nórdicos e asiáticos com fins pedagógicos. A pseudociência era apresentada como fundamento da capacidade de combate. A partir de 1937, o Departamento de Propaganda do Exército produziu curta-metragens instrutivos. Títulos como Você é a Frente e Soldado do Führer eram projetados nos quartéis. Mostravam imagens de treinamento, discursos e slogans, ligando diretamente a ação militar à vontade de Hitler. Em 1938, uma ordem dispunha que cada companhia devia manter um quadro de avisos com frases do Führer atualizadas semanalmente. A ideologia tornou-se visível na rotina diária. No mesmo ano, o Alto Comando emitiu a diretriz para a educação ideológica das lideranças, que definia o oficial como educador político. Hasso von Wedel, chefe do escritório de propaganda militar, escreveu em um relatório que o valor combativo depende da convicção política. As academias ofereceram cursos de retórica, história do movimento e antissemitismo. Os programas de 1938 acrescentaram noções de política do espaço vital, explicando as futuras campanhas como necessidade biológica do povo alemão. A doutrinação ultrapassou os limites do exército. Exposições públicas intituladas O Soldado Alemão exibiam uniformes e material bélico, apresentando o combatente como modelo de cidadão nacional socialista. Os jornais juvenis difundiam imagens de recrutas com a legenda "O futuro pertence a quem serve". A figura do soldado tornou-se símbolo pedagógico do regime. Nos meses que antecederam a guerra, o Alto Comando realizou auditorias de moral política. Os relatórios de 1938 e 1939 No 1º de setembro de 1939, as unidades alemãs cruzaram a fronteira polaca na operação denominada Caso Branco. A diretiva de guerra número 1, assinada no 31 de agosto por Adolf Hitler e o marechal Wilhelm Keitel, estabelecia que o objetivo era a destruição completa das forças armadas polacas e a obtenção de uma decisão rápida. As colunas mecanizadas de Heinz Guderian e Hermann Hoth avançaram com uma coordenação inédita entre blindados e aviação, o que provocou o colapso das defesas polacas em questão de dias. Em 18 jornadas, Varsóvia ficou cercada e a campanha concluiu oficialmente no 6 de outubro com a capitulação do último exército polaco em Koch. Durante essas semanas, os boletins do Oberkommando der Wehrmacht transmitiram à população uma mensagem de segurança absoluta. O comunicado número 10, do 19 de setembro, afirmava que o Führer observava com orgulho a disciplina e eficácia de suas tropas, apresentadas como prova da superioridade operativa alemã. Os relatórios da época mostram que essa interpretação foi adotada sem reservas dentro da tropa. Cartas, diários e anotações revisadas posteriormente pelos arquivos alemães registram que muitos soldados percebiam a rapidez da vitória como confirmação direta da liderança de Hitler. Nos centros de instrução, os comunicados do Alto Comando foram utilizados como material pedagógico, reforçando a ideia de que a fidelidade ao Führer conduzia ao sucesso militar. Após a campanha polaca, iniciou-se um período de relativa quietude na frente ocidental. Entre outubro de 1939 e abril de 1940, a imprensa aliada denominou esta fase de Guerra Falsa. Para os alemães, foi o Sitzkrieg, a Guerra Sentada. Hitler aproveitou esses meses para visitar unidades, presidir desfiles e manter presença constante diante da tropa. Os boletins internos indicaram que sua figura gerava um impacto considerável na moral. Em um relatório de 10 de dezembro, o general Walter von Reichenau registrou que a presença do Führer elevava a confiança da tropa e que a ideia de luta defensiva, exposta por Hitler em seu discurso diante do Reichstag de 6 de outubro, reforçava a convicção de que a Alemanha atuava por necessidade histórica. Em 9 de abril de 1940 começou a Operação Weserübung, a invasão da Dinamarca e da Noruega.
A ocupação de Copenhague foi concluída em poucas horas e a Dinamarca capitulou nesse mesmo dia. A Noruega resistiu durante 2 meses, mas caiu em 10 de junho. Os comunicados do alto comando descreveram a operação como uma ação audaciosa e coordenada, alcançada graças à visão estratégica do Führer. Documentos internos mostram que parte da tropa interpretou a captura de posições-chave, como Narvik ou Trondheim, como evidência dessa visão superior. A propaganda reforçou essa leitura com imagens de desembarques, comboios escoltados por aviões e mapas animados que mostravam o avanço sincronizado da operação. Em 10 de maio de 1940, começou a ofensiva no Ocidente. Em 46 dias, a Alemanha derrotou a França, a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. A rapidez e contundência da vitória surpreenderam até comandantes veteranos. O comunicado oficial de 25 de junho, dia do armistício, apresentou a derrota francesa como a maior vitória da história alemã. A visita de Hitler a Paris, em 23 de junho, e as imagens difundidas de sua jornada pela tumba de Napoleão consolidaram nas tropas a percepção de uma liderança destinada à vitória. Relatórios de moral elaborados em 1940 indicam que os soldados viam a queda da França em semanas como confirmação de que o Führer possuía uma intuição estratégica superior. As recompensas contribuíram para reforçar esta impressão. Foram distribuídas mais de 700.000 condecorações, incluindo 52 cruzes de cavaleiro, e as promoções foram aceleradas em reconhecimento ao mérito em combate. As ordens de promoção eram emitidas com a fórmula por decisão do Führer. Dessa forma, a recompensa individual ficava associada diretamente à sua figura. Em paralelo, os noticiários de Goebbels mostravam as tropas desfilando pelos Campos Elíseos, imagens que eram projetadas em todos os quartéis. O soldado alemão via na tela uma representação heróica de sua participação, emoldurada por citações do Führer sobre destino nacional e restauração da honra alemã. Após a vitória ocidental, as unidades estacionadas na França e nos Países Baixos desfrutaram de um período de descanso. Os diários de campanha analisados posteriormente mostram um tom generalizado de satisfação. As cerimônias internas celebravam aniversários da campanha e reproduziam comunicados de Hitler. A propaganda vinculava permissões, melhorias de racionamento e distinções à gratidão do Führer para com os seus combatentes. A relação entre sucesso e obediência era reafirmada continuamente na vida cotidiana das tropas. Em abril de 1941, começou a Operação Marita, a invasão da Jugoslávia e da Grécia. O golpe de Estado de Belgrado serviu como detonador, mas, para a Wehrmacht, a campanha representou mais uma demonstração de eficácia. Em apenas 3 semanas, ambos os países capitularam. O boletim do dia 30 de abril sustentou que a visão estratégica do Führer havia voltado a salvar a Europa do caos bolchevique. As imagens de soldados alemães erguendo a bandeira na Acrópole, difundidas em maio, foram utilizadas para reforçar a ideia de missão histórica. Documentos de unidades destacadas nos Balcãs indicam que parte dos oficiais entendia estas operações como continuação lógica de uma expansão planejada desde o topo do poder nacional socialista. As vitórias consecutivas moldaram uma mentalidade de invulnerabilidade. Em meados de 1941, o soldado alemão médio tinha participado em campanhas rápidas e bem-sucedidas na Polônia, no Ocidente e nos Balcãs. As baixas, que ascendiam a dezenas de milhares, não figuravam nos comunicados oficiais, o que reforçava a percepção de que a Wehrmacht avançava com perdas mínimas. Os relatórios de moral do Instituto Psicológico do Exército, de fevereiro de 1941, indicavam que 96% dos pesquisados acreditavam em uma vitória rápida e que a confiança no Führer era absoluta. Em 20 de abril de 1941, as unidades celebraram o seu aniversário com cerimônias simultâneas. Os comandantes leram uma mensagem oficial que apresentava o Führer como guia que conduzia de vitória em vitória. Filmagens dessas cerimônias mostram formações de soldados na França, Noruega e nos Balcãs renovando seu juramento.
O caráter ritual desses atos consolidou a ideia de comunidade de destino entre líder e exército. Em meados de 1941, a Wehrmacht encontrava-se no ponto mais alto do seu moral. A sucessão de campanhas rápidas tinha estabelecido a convicção de que a guerra se desenvolvia segundo uma lógica prevista pelo Führer. Essa percepção condicionaria a forma como a tropa interpretaria as operações seguintes, iniciadas semanas mais tarde nos territórios de leste. Em 22 de junho de 1941, as tropas alemãs cruzaram a fronteira soviética no âmbito da Operação Barbarossa. Para o comando do Reich, a ofensiva não representava uma campanha convencional, mas o início de uma guerra concebida como choque de ideologias e raças. Os discursos de Hitler, as ordens do alto comando e os documentos preparatórios emitidos nos meses anteriores confirmam que a destruição do bolchevismo era entendida como objetivo político e biológico, não apenas militar. O processo foi formalizado no 13 de março de 1941, quando o Oberkommando der Wehrmacht publicou a instrução número 21, Barbarossa, assinada por Keitel e aprovada por Hitler. O texto estabelecia que a campanha requeria a eliminação rápida das forças soviéticas e que a luta se dirigia contra a ideologia em si. Esta orientação se radicalizou com a emissão do Kommissarbefehl, em 6 de junho de 1941, que ordenava separar e executar imediatamente os comissários políticos capturados. O documento sublinhava que, nesta guerra, não se pode esperar um tratamento conforme ao direito internacional. A esta ordem seguiram-se outras, como a Diretriz de Comportamento das Tropas na Rússia, de 19 de maio de 1941, que instruía a considerar a população civil como potencial inimiga e indicava que o judeu-bolchevismo devia ser erradicado. A Ordem número 33 de 23 de julho autorizou represálias coletivas e execuções sumárias. Numa reunião realizada em 30 de março de 1941, Hitler explicou aos seus generais que a campanha no leste não seria convencional. Deveria ser entendida como guerra de ideologias e raças. As atas conservadas no Heeresarchiv de Potsdam mostram que os oficiais compreenderam que as limitações jurídicas não regeriam neste frente. Os preparativos de Barbarroja partiam da convicção de uma vitória rápida. As diretivas logísticas do alto comando calculavam uma duração máxima de 17 semanas. Documentação posterior indica que parte da tropa interpretou estas previsões como confirmação de que a campanha seria tão breve quanto as da Polônia ou França. A propaganda reforçou esta ideia. O discurso radiofônico de Goebbels, do dia 22 de junho, afirmou que o Führer havia ordenado destruir o ninho do bolchevismo e que o soldado alemão atuava como braço da Europa. Nas primeiras semanas, o avanço pareceu confirmar tais expectativas. O grupo de exércitos Centro cercou 600.000 soldados soviéticos na bolsa de Białystok-Minsk antes de completar-se um mês de operações. Os relatórios de 28 de junho registram a execução sistemática de comissários políticos conforme ao Kommissarbefehl. Até dezembro, a Alemanha capturou aproximadamente 2.800.000 prisioneiros soviéticos. Mais da metade morreria de fome, doença ou abandono antes de finalizar o ano. Registros de unidades mostram que esses óbitos eram percebidos como consequência natural da campanha ideológica. Nos arquivos de correspondência censurada, muitos soldados descreveram os cativos como massas impessoais, o que revela um nível crescente de desumanização. A propaganda militar acompanhou o exército desde o início. O Departamento de Propaganda do Exército do Leste distribuiu panfletos como O Inimigo no Leste, Judeu e Bárbaro, nos quais o adversário era apresentado como um conjunto indiferenciado de elementos hostis. Os boletins internos alertavam que os soviéticos eram fanáticos sem alma, dirigidos por judeus. A Ordem número 33 do 2 de julho permitia separar prisioneiros de origem asiática ou judia, sem registro prévio, facilitando execuções sem documentação. Os jornais de campanha reforçavam essa visão com manchetes como
o bolchevismo é o inimigo da cultura. A mensagem integrava a violência em uma estrutura de missão civilizadora, o que normalizava a brutalidade e a ampliava à população civil. No verão e outono de 1941, as SS seguiram de perto as forças regulares. Os Einsatzgruppen executaram centenas de milhares de judeus, funcionários soviéticos e suspeitos de atividades políticas. Os relatórios do Einsatzgruppe A registram mais de 125 mil vítimas entre julho e dezembro. A Wehrmacht proporcionou apoio logístico, facilitou traslados e cedeu prisioneiros para tratamento especial. Documentos de unidades de retaguarda confirmam essa cooperação. Em 26 de setembro de 1941, o general Walter von Reichenau emitiu sua ordem de severidade que instruía a tratar a luta no leste como combate contra a subhumanidade judaica. Comandos como Roth e Manstein difundiram circulares semelhantes, fundindo a doutrina militar com ideologia racial e reforçando a consideração do inimigo como objeto de extermínio. O inverno de 1941 a 1942 freou o avanço alemão. As temperaturas extremas, a falta de equipamento e as interrupções no fornecimento paralisaram a ofensiva diante de Moscou. Os documentos de moral do exército indicam que parte da tropa interpretou as dificuldades como prova de resistência dentro de uma luta maior. As revistas de frente mostravam aldeias destruídas com legendas como "Assim vive o povo sob o bolchevismo", reforçando a ideia de que o sofrimento alemão se justificava dentro do combate ideológico. Em 1942, a escalada de violência se institucionalizou. A Diretiva número 46 do 18 de agosto ordenou operações sem prisioneiros contra partidários e autorizou a destruição de aldeias que os apoiassem. Na Bielorrússia, Ucrânia e o Cáucaso, os relatórios do Grupo de Exército Centro contabilizam mais de 30 mil inimigos eliminados entre setembro e novembro, um número que incluía civis suspeitos. A política econômica também fez parte da estratégia. O plano de fome desenhado por Herbert Backe previa desviar recursos alimentares das zonas ocupadas para a Alemanha, deixando a população soviética exposta à inanição. Documentos de apreensão mostram que a confiscação de alimentos era tratada como prática normalizada, vinculada à guerra econômica contra o inimigo ideológico. A resistência soviética aumentou durante 1942. Os ataques de partisans intensificaram-se e as ordens repressivas foram redobradas. Em novembro, o 18º Exército emitiu instruções que estabeleciam a execução de 10 civis por cada soldado morto em emboscadas. Registros operacionais mostram que esta proporção foi aplicada em várias localidades isoladas. Nos diários compilados pelo Alto Comando, alguns oficiais descreviam o ambiente como um espaço onde a distinção entre combatente e civil se desvanecia por completo, reforçando a percepção de ameaça onipresente. Diante do estancamento, a propaganda modificou sua mensagem. A rendição do 6º Exército em Stalingrado, em 2 de fevereiro de 1943, destruiu a percepção de invencibilidade que havia acompanhado a Wehrmacht desde o início da guerra. A partir desse momento, o Alto Comando constatou um fenômeno que não havia enfrentado desde 1939, a queda sustentada da moral. Relatórios operacionais registraram aumentos em rendições não autorizadas, abandonos de posição e episódios de desorganização em setores submetidos à pressão contínua do Exército Vermelho. A guerra já não podia ser sustentada sobre a convicção ideológica. O regime recorreu, então, a um aparato disciplinar mais severo. Em 26 de março de 1943, o Oberkommando der Wehrmacht promulgou o decreto sobre a reorganização da Justiça de Guerra. A norma ampliava as competências dos tribunais de campanha, restringia o direito de apelação e permitia a execução imediata das penas. Os comandantes de divisão adquiriram poder para confirmar sentenças de morte sem revisão superior. O decreto respondia a uma ordem pessoal de Hitler de 12 de fevereiro,
na qual afirmava que o soldado que fraqueja põe em perigo a existência do Reich e que toda indulgência deveria ser considerada traição. As estatísticas da Inspeção de Justiça do Exército mostram a magnitude da mudança. Entre março de 1943 e junho de 1944, foram proferidas 22.750 sentenças de morte, das quais pelo menos 14.000 foram executadas. Entre 1939 e 1942, as execuções totais não ultrapassavam 1.200. As faltas mais perseguidas foram covardia, abandono de posto, rendição sem ordem e manifestações consideradas derrotistas. A terminologia jurídica incorporou elementos ideológicos. A desobediência foi apresentada como fraqueza racial, enquanto a disciplina foi descrita como exigência vinculada à conservação do povo alemão. Em 18 de abril de 1943, Wilhelm Keitel instruiu os juízes militares a impor penas com severidade exemplar. Segundo esta diretiva, o temor ao castigo deveria substituir o entusiasmo ideológico onde este tivesse diminuído. A implementação prática dessas medidas recaiu sobre a Feldgendarmerie, a polícia militar da Wehrmacht, conhecida como Kettenhunde, pelas correntes que carregavam. Sua função original, controle de trânsito, vigilância logística e detenção de fugitivos, transformou-se, após Stalingrado, em um mecanismo repressivo interno. A Ordem do 1º de maio de 1943 ampliava suas competências. Podiam deter, interrogar e executar sumariamente qualquer soldado suspeito de deserção ou pânico. Cada grupo de exército dispunha de unidades de Feldgendarmerie nas suas áreas de retaguarda. Em 1944, o Grupo de Exércitos Centro contava com mais de 3.800 efetivos atribuídos a estas funções. Os relatórios mensais registram cerca de 1.200 execuções sumárias entre julho de 1943 e março de 1944. Um documento de 15 de setembro de 1943 estabelecia um procedimento uniforme. Qualquer soldado separado da sua unidade devia ser interrogado imediatamente. Se não conseguisse justificar a sua ausência, ordenava-se o seu fuzilamento diante de testemunhas. As execuções eram realizadas frequentemente na presença da tropa para reforçar a disciplina coletiva. Os corpos permaneciam expostos durante 24 horas com um cartaz que indicava "Fui um covarde". Em setores onde as linhas se fragmentavam, a Feldgendarmerie organizava patrulhas de bloqueio. As instruções do 4º Exército em Orel e Briansk, durante julho e agosto de 1943, descrevem a colocação de metralhadoras atrás das linhas para impedir retiradas não autorizadas. Durante a ofensiva de Kursk, a 9ª Divisão Panzer informou a detenção de 312 homens e a execução de 45 por tentativa de fuga. Em outubro de 1943, o Grupo de Exércitos Sul emitiu a diretiva Disciplina pelo Medo, onde se afirmava que, embora o valor individual pudesse falhar, o terror ao castigo garantia a resistência da massa. Esta interpretação tornou-se doutrina operacional. Os tribunais de guerra itinerantes acompanhavam as divisões na linha de frente. As audiências eram breves e as sentenças praticamente automáticas. Registros do período indicam que um processo por covardia durava em média 22 minutos. O expediente da 253, Divisão de Infantaria, de janeiro de 1944, documenta um caso representativo. Após ser acusado de abandonar sua posição durante um bombardeio, um soldado foi condenado no mesmo dia. O tribunal afirmou que o dever do combatente era permanecer até a morte. A execução foi realizada horas depois. As condenações faziam parte de uma estratégia de intimidação. Os boletins internos publicavam listas de executados sob o título Traição e Castigo. A intenção explícita era substituir a obediência voluntária pela obediência imposta. Para delitos menores, ou quando a mão de obra podia ser aproveitada, o sistema criou unidades de punição. Aglomeravam soldados sancionados, desertores reincorporados, criminosos comuns e oficiais degradados.
Sua função consistia em realizar tarefas de alto risco, desminagem, ataques frontais ou trabalhos de fortificação sob fogo inimigo. O Batalhão de Punição 999, formado em 1942 e destacado na Grécia e no norte da África, registrou taxas de baixas superiores a 70%. Na frente oriental, operavam unidades menores, como o Regimento de Punição 561 na Bielorrússia. Relatórios do Grupo de Exércitos Centro indicavam que esses batalhões cumpriam uma função depuradora dentro do Exército. A reintegração plena só era obtida mediante a morte em combate. A exibição pública do castigo completava este sistema disciplinar. Nas divisões de infantaria, as execuções realizavam-se diante da unidade do acusado. A Ordem do Dia do Segundo Exército, de 8 de novembro de 1943, instruía os comandantes a recordar em cada execução o juramento ao Führer e a obrigação de manter a linha. Os números refletem a frequência destes atos: 287 fuzilamentos em abril de 1943, 612 em outubro do mesmo ano, 845 em maio de 1944. Paralelamente, a desobediência verbal tornou-se delito grave. A Lei sobre a Subversão da Força Militar, promulgada em 1938, foi reinterpretada em 1943 para punir qualquer comentário pessimista. No dia 28 de junho, o Tribunal de Guerra do Reich determinou que toda expressão de falta de fé na vitória constituía crime contra a Wehrmacht. Milhares de soldados foram denunciados por seus camaradas. O serviço de censura postal marcava as cartas com anotações como negativa moral, quando apareciam referências a cansaço ou dúvida. Um relatório do Instituto Psicológico do Exército, de janeiro de 1944, assinalava que o medo de represálias mantém a moral em níveis aceitáveis. Hitler assumiu um papel direto neste sistema. Desde 1943, todas as sentenças de morte contra oficiais requeriam sua aprovação. No dia 20 de julho de 1944, uma explosão sacudiu a Wolfschanze, o quartel-general de Hitler, na Prússia Oriental. O artefato, colocado pelo coronel Klaus Schenk von Stauffenberg durante uma reunião dos comandos, matou 4 oficiais e feriu vários participantes. Hitler sobreviveu com ferimentos leves. Em questão de horas, o regime transformou o atentado em um instrumento de propaganda decisivo, apresentando-o como prova de que a liderança do Reich tinha sido posta à prova por traidores internos, mas preservada por uma força que foi interpretada como sinal de destino histórico. Apenas à tarde, o Ministério da Propaganda ordenou a difusão de um comunicado urgente, no qual se anunciava que Hitler continuava vivo e que a tentativa falhada de assassiná-lo demonstrava a presença de uma proteção superior. A transmissão caracterizava os conspiradores como inimigos do povo alemão e apresentava a sobrevivência do Führer como sinal de que ele devia continuar guiando a guerra na sua fase mais crítica. A Gestapo iniciou detenções massivas desde essa mesma noite. Entre julho e dezembro de 1944, os registros do Ministério da Justiça contabilizam mais de 4.900 execuções derivadas da repressão posterior ao complô. Os julgamentos, dirigidos pelo Tribunal Popular, sob a presidência de Roland Freisler, desenvolviam-se sem garantias e com o propósito explícito de exibir a traição como um crime que devia ser erradicado publicamente. As gravações das audiências, desenhadas para difusão seletiva, mostravam Freisler utilizando um tom agressivo para humilhar os acusados, reforçando a ideia de que haviam atentado não apenas contra o Estado, mas contra a figura que representava sua unidade. Em 24 de julho, Hitler ordenou a renovação do juramento de fidelidade por parte de todos os membros da Wehrmacht. A circular do alto comando dispôs que a cerimônia devia ser realizada em formação e que se leria uma mensagem onde Hitler afirmava ter sido preservado para continuar sua missão, lembrando aos soldados que a lealdade inquebrantável constituía o fundamento da honra militar. Desta forma, o juramento instaurado em 1934 adquiriu um novo matiz.
estava vinculado diretamente à necessidade de reafirmação ideológica após um ato interno de traição. O boletim de 28 de julho apontava que a cerimônia tinha sido executada em todas as frentes, destacando que a repetição do juramento reforçava o compromisso do soldado com a luta sem reservas. As purgas alteraram de maneira profunda a estrutura profissional do exército. Nas primeiras 3 semanas após o atentado, mais de 7.000 oficiais e suboficiais foram presos. Entre eles estavam figuras relevantes como Beck, Hübner, Witzleben e Olbricht. As unidades consideradas ideologicamente instáveis foram reorganizadas e as academias militares receberam ordens de rever a confiabilidade política de seu pessoal. No dia 3 de agosto, o Departamento de Pessoal do Exército instruiu que cada oficial devia declarar por escrito sua adesão à cosmovisão nacional-socialista e sua lealdade ao Führer, informando-se que qualquer dúvida seria motivo de separação imediata do serviço. Numa reunião com chefes de divisão realizada no 9 de agosto, Hitler afirmou que, a partir desse momento, considerava o exército como parte direta de sua missão pessoal, o que estabelecia uma vinculação completa entre a instituição e sua figura. O comando militar deixou de ser concebido como braço do Estado e passou a ser identificado como instrumento do Führer, o que justificou reorganizações internas adicionais. Goebbels interpretou o atentado como uma oportunidade propagandística. Em uma transmissão radiofônica de 26 de julho, apresentou o evento como revelador da linha divisória entre os verdadeiros crentes e os traidores. Durante agosto e setembro, em discursos pronunciados em Berlim, Hamburgo e Nuremberg, insistiu que a guerra havia entrado em uma fase de prova final e que cada morte vinculada ao esforço bélico devia ser interpretada como um ato de consagração nacional. Esta retórica buscava estabilizar a moral, integrando o atentado em um quadro de sacrifício coletivo. Embora a diretiva de guerra total tenha sido introduzida oficialmente em fevereiro de 1943, após Stalingrado, sua aplicação foi acelerada após a tentativa de assassinato. No dia 25 de julho, Goebbels emitiu a Ordem Geral número 5, orientada a mobilizar todas as capacidades civis para sustentar o esforço militar. Instituições culturais, educacionais e administrativas consideradas dispensáveis foram fechadas e a mão de obra civil foi redirecionada para setores vinculados à produção bélica. A sociedade alemã passou a ser descrita como uma comunidade em armas. A propaganda reforçou esta visão. No 11 de agosto, um noticiário oficial mostrou imagens da reconstrução do quartel danificado, apresentando o episódio como demonstração de que nenhum ataque podia desestabilizar o comando. A voz em off insistia em que cada alemão devia se conceber como um escudo humano destinado a proteger o Führer, transferindo a noção de sacrifício individual para o conjunto da população. Em 18 de outubro de 1944, Hitler decretou a formação do Volkssturm. O documento estabelecia a mobilização de homens entre 16 e 60 anos, não previamente chamados às fileiras, e definia esta milícia como expressão simbólica da determinação do povo alemão. As cerimônias de juramento, organizadas pelo partido, reforçavam a ideia de um compromisso coletivo. As imagens divulgadas mostravam adolescentes e idosos armados com fuzis obsoletos, apresentados como exemplos de dedicação absoluta. A finalidade militar era limitada, a política, decisiva. A partir de outubro, a propaganda adotou um tom abertamente sacrificial. Boletins internos indicavam que as notícias de caídos deviam ser narradas como atos voluntários de entrega. Os filmes de outono, dedicados às batalhas de Aquisgrana, Arnheim e a região do Báltico, mostravam os defensores como modelos de resistência espiritual. Publicações como Der Angriff insistiam que o Führer encarnava o destino nacional e que cada soldado devia ser entendido como participante de uma cruzada política. Mesmo os sermões oficiais integraram esta narrativa, apresentando o sacrifício como mecanismo de redenção coletiva. No dia 24 de setembro, Hitler emitiu a Ordem do Führer número 11. A instrução proibia qualquer rendição.
dispunha a defesa de cada posição até o último homem e definia a capitulação como traição. As guarnições de Königsberg, Memel, Breslau e Posen receberam diretivas específicas de resistência absoluta. Os relatórios do alto comando mostram um aumento considerável de execuções por rendição não autorizada, com 1.742 sentenças aplicadas em novembro. O atentado reforçou a dimensão quase religiosa da liderança. Em um discurso do 3 de outubro, dirigido a oficiais da Wehrmacht, Hitler descreveu sua sobrevivência como prova de que devia completar sua missão, afirmando que ninguém tinha direito a cansar-se. A imprensa militar difundiu imagens suas acompanhadas de slogans que o apresentavam como figura resgatada da morte. Nos meses seguintes, a centralização do poder se intensificou. Goebbels foi nomeado plenipotenciário para a guerra total, assumindo a direção da mobilização civil, enquanto Himmler, no comando do exército de substituição, supervisionou a repressão interna. Entre ambos, construíram um sistema que combinava purga, coerção e propaganda. As circulares de novembro estabeleciam que a entrega absoluta ao Führer definia a essência do valor alemão. Escolas, fábricas e campos de trabalho foram obrigados a celebrar dias do sacrifício, com discursos e juramentos públicos que reafirmavam a equação entre fé e obediência militar. Os boletins de moral apontavam em dezembro que, embora a esperança material de vitória tivesse diminuído, persistia o orgulho de combater pelo Führer. A guerra era interpretada cada vez mais como exercício de redenção nacional. No início de 1945, o Terceiro Reich enfrentava um processo de colapso militar que avançava sem interrupção. O Exército Vermelho havia atravessado o Vístula, o Oder e o Narew, abrindo rotas diretas para o interior da Alemanha. No entanto, em várias áreas urbanas declaradas estratégicas, Hitler ordenou resistir até o fim. Essas cidades, batizadas como fortalezas, não tinham o objetivo de alterar o curso da guerra, mas prolongar a resistência e demonstrar que a vontade do regime permanecia intacta. Entre elas, Breslau, Posen e Königsberg tornaram-se exemplos de uma defesa que deixara de ser operativa para adquirir um caráter simbólico. No dia 20 de janeiro de 1945, Hitler assinou a Ordem do Führer número 11, declarando uma série de centros urbanos como fortalezas fechadas. O documento estabelecia que nenhuma delas poderia capitular e que cada guarnição devia combater até o último homem. Seus comandantes seriam pessoalmente responsáveis por garantir o cumprimento. Entre as cidades mencionadas estavam Poznań, Breslau, Küstrin, Danzig e Königsberg. O propósito operacional era retardar o avanço soviético. O propósito político consistia em demonstrar que a resistência se mantinha mesmo em condições terminais. O alto comando distribuiu instruções complementares, indicando que qualquer tentativa de evacuação devia contar com autorização expressa de Hitler. Além disso, cada fortaleza recebeu um comissário político designado pelo partido, encarregado de supervisionar a moral, vigiar a disciplina e denunciar condutas consideradas derrotistas. Este sistema dual de comando convertia as cidades declaradas fortalezas em espaços onde a autoridade militar ficava subordinada à vigilância política permanente. Em Breslávia, capital da Baixa Silésia, Hitler nomeou o general Hermann Niehoff comandante militar no dia 19 de janeiro. O Gauleiter local, Karl Hanke, assumiu a autoridade política, ordenando uma evacuação parcial sob o controle estrito da polícia e da Feldgendarmerie. As normas internas definiam a intenção de abandonar a cidade sem permissão como traição. No dia 27 de janeiro, as tropas soviéticas completaram o cerco. Dentro de Breslávia, permaneceram cerca de 50.000 soldados, 30.000 integrantes do Volkssturm e mais de 100.000 civis. Entre janeiro e maio, a guarnição recebeu menos de 10% dos suprimentos solicitados, segundo os diários de operações. No entanto, a ordem do dia 30 de janeiro reiterava que a fortaleza devia ser mantida como símbolo da vontade alemã. Os registros militares do primeiro trimestre do ano
indicam um aumento constante de medidas repressivas dentro da cidade. A Feldgendarmerie executou procedimentos sumários contra soldados e civis acusados de desobediência ou insinuação de capitulação. Os relatórios de fevereiro contabilizam 78 fuzilamentos por motivos disciplinares. Cartazes com slogans alusivos à desonra da rendição apareciam nos bairros ainda habitados. O cerco concluiu-se no 6 de maio de 1945, quando Niehoff capitulou sem autorização do alto comando. Breslau apresentava mais de 70% da sua superfície destruída e uma população exausta após meses de fome e bombardeios. Antes de Breslau, Posen, capital do Warthegau, tinha se tornado um exemplo extremo de resistência sem saída. Declarada fortaleza em 20 de janeiro, contava com cerca de 12.000 soldados regulares e 6.000 milicianos do Volkssturm. O Exército Vermelho cercou a cidade em 22 de janeiro. Apesar da inferioridade defensiva, Hitler ordenou em 23 de janeiro que a guarnição se mantivesse até o final. O comandante inicial, Ernst Mattern, propôs uma retirada parcial para evitar destruição urbana, mas foi destituído após ser acusado de falta de vontade combativa. Seu substituto, o general Ernst Gonel, assumiu a defesa com instruções estritas de resistência absoluta. O assalto soviético intensificou-se desde o 24 de janeiro até o 23 de fevereiro, quando a cidade foi tomada por completo. O relatório da Primeira Frente Bielorrussa descreveu a defesa alemã como tenaz e sem consideração pelas perdas. Apenas 5.000 defensores foram capturados com vida. O resto morreu durante o combate ou nos dias finais, quando os grupos de comando impediam retiradas não autorizadas. Na fortaleza de Zitadelle, o posto de comando final, a resistência concluiu-se entre combates a curta distância e destruição sistemática de posições interiores. Enquanto isso, Königsberg, a antiga capital prussiana, enfrentava um isolamento progressivo desde o início de janeiro. Hitler havia declarado a fortaleza meses antes, confiando sua defesa ao general Otto Lasch. No final de janeiro, a cidade ficou completamente cercada. As ordens enviadas de Berlim exigiam resistência absoluta. Em transmissões internas, afirmava-se que a cidade constituía a chave do leste e que nenhuma capitulação seria tolerada. As instruções de 15 de fevereiro ordenavam combater até esgotar munições e executar qualquer desertor no ato. Para então, Königsberg sofria carências críticas. Cerca de 1/3 da artilharia estava inutilizada e as rações tinham sido reduzidas a níveis mínimos. Os bombardeios contínuos desde 5 de março agravavam a destruição. O assalto definitivo começou em 6 de abril. Após 3 dias de combates casa por casa, Lasch assinou a rendição em 9 de abril. Hitler condenou-o à morte in absentia e o boletim oficial classificou-o como traidor. A cidade caiu depois de mais de 2 meses em condições operacionais insustentáveis. Em todas as cidades, Fortaleza implantou-se um sistema de controle interno composto por unidades de Feldgendarmerie e comissários políticos do partido. As patrulhas mistas realizavam detenções, julgamentos sumários e execuções públicas destinadas a impedir qualquer expressão de rendição. Em Breslau, uma instrução política do 3 de fevereiro ordenou aplicar a pena de morte a quem mencionasse a capitulação. Em Posen, os civis foram obrigados a construir defesas sob bombardeio. Em Königsberg, as patrulhas de caçadores de desertores registraram quase 300 execuções entre janeiro e março, segundo os relatórios internos. Os relatórios soviéticos descreveram uma resistência alemã caracterizada pela combinação de medo disciplinar e cumprimento rígido de ordens ideológicas. Um relatório da Terceira Frente Bielorrussa de março indicava que a defesa parecia ignorar a situação estratégica geral e que a estrutura de comando inimiga mantinha a disciplina mediante medidas coercitivas constantes. Documentos da Primeira Frente Ucraniana sobre Breslau destacavam o caráter fanático da resistência e a ausência de negociações por parte dos comandos locais. Os civis ficaram presos em cada fortaleza sob condições extremas. Em Breslau, a população realizou trabalhos forçados de fortificação. A evacuação de idosos foi proibida
Em Posen, numerosos milicianos do Volkssturm eram adolescentes. Em Königsberg, os hospitais continuaram funcionando até o último dia do cerco, apesar da falta de suprimentos. Em todas as cidades, a sobrevivência civil dependia de improvisações constantes em abrigos, porões e edifícios semi-destruídos. A propaganda continuou operando mesmo em cidades cercadas. Em Breslau, o jornal local continuou a ser publicado até abril, destacando mensagens que asseguravam a confiança de Hitler na fortaleza. Estações de rádio improvisadas repetiam slogans sobre o valor de cada dia de resistência. Em Königsberg, o último boletim difundido no dia 7 de abril insistia que a fortaleza lutava pelo destino do Reich, embora a cidade já estivesse praticamente destruída. Os documentos de comando das três praças coincidem em que as razões para resistir variavam entre a disciplina, a coerção, a obediência ideológica e a expectativa de mudanças estratégicas impossíveis. No entanto, o resultado comum foi um padrão de defesa que prolongou o sofrimento civil e militar sem capacidade real de alterar o curso da guerra. No final de março, Breslau continuava resistindo. Posen havia sido destruída. Königsberg agonizava. A linha do Oder se perfilava como a última barreira antes de Berlim, e as fortalezas declaradas cumpriam sua função simbólica de mostrar que o Reich ainda podia impor a morte e o sacrifício como forma de obediência, preparando o cenário para as últimas semanas de combate dentro do próprio território alemão. Em abril de 1945, Berlim era já uma extensão de ruínas fumegantes. A estrutura militar do Reich desmoronava-se em todos os frontes, mas dentro da capital ainda operava uma estrutura de comando que combinava restos de unidades regulares, milícias do Volkssturm, contingentes da Hitlerjugend e quadros do partido. A cidade havia perdido sua capacidade de manobra estratégica, mas ainda era o núcleo simbólico do regime. A diretriz geral ditava que sua defesa deveria prolongar-se o maior tempo possível, mesmo quando o objetivo militar já fosse inexistente. Em 22 de abril, Adolf Hitler ordenou declarar Berlim fortaleza e nomeou o general Helmut Weidling como comandante de combate. As instruções transmitidas a partir do Führerbunker estabeleciam que a capital seria defendida até o último homem e que nenhuma unidade estava autorizada a recuar. Joseph Goebbels, como comissário para a defesa de Berlim, assumiu o controle político e moral do esforço final. Os documentos administrativos daquela semana registram sua consigna principal: cada edifício deveria se converter em ponto de resistência, e cada metro cedido deveria custar o máximo número de baixas inimigas. Naquele momento, o total de forças disponíveis era limitado: cerca de 45 mil soldados da Wehrmacht, 40 mil milicianos do Volkssturm e cerca de 2 mil integrantes da Hitlerjugend. As reservas de combustível eram praticamente nulas e a artilharia pesada encontrava-se em condições marginais. A cidade foi dividida em 8 setores de defesa, cada um sob um oficial responsável. Entre as unidades regulares, destacavam-se restos da 9ª Divisão Paraquedista, a 18ª Panzergrenadier, a Divisão Müncheberg e elementos da Divisão SS Nordland. O Volkssturm ocupava posições secundárias e os acessos a edifícios públicos, enquanto a Hitlerjugend concentrava-se em áreas-chave como Tempelhof e o Tiergarten. Weidling emitiu sua primeira ordem geral em 23 de abril, indicando que toda posição deveria ser defendida até a aniquilação e que a desobediência equivalia à traição. Os registros da Feldgendarmerie mostram execuções diárias por abandono de posto. 42 fuzilados em 24 de abril e 67 no dia 25. As unidades de bloqueio estavam posicionadas atrás das linhas de combate para impedir qualquer retirada não autorizada. O avanço soviético havia começado no dia 16 de abril, com a ofensiva do Oder, uma operação que envolvia mais de 2,5 milhões de soldados, 6 mil tanques e 7 mil peças de artilharia. Em menos de uma semana, os exércitos da frente bielorrussa e da frente ucraniana alcançaram os subúrbios do Sudeste. No dia 21,
os primeiros confrontos urbanos foram registrados em Treptow e Neukölln. Os relatórios soviéticos descrevem uma resistência fragmentada, mas intensa. Pequenos grupos defendiam edifícios isolados sem coordenação central, atuando sob uma mistura de disciplina residual, pressão política e medo das represálias internas. A presença de combatentes adolescentes foi consignada em vários relatórios de operações. Nos setores sul e oeste, foram documentados confrontos com grupos de jovens de 14 a 17 anos equipados com Panzerfaust. Os comandos soviéticos anotaram que esses grupos raramente se rendiam e costumavam lutar até serem eliminados. A formação juvenil havia sido organizada semanas antes pela Direção da Juventude do Reich, cujo documento de 8 de março ordenava que os membros da Hitlerjugend deviam servir como exemplo de fé para os adultos e manter suas posições até o limite de suas forças. O batalhão formado por esta organização juvenil operou inicialmente em torno de Tempelhof e depois foi deslocado para o Tiergarten. Registros da 18ª Divisão Panzergrenadier indicavam que sua participação se caracterizava por uma resistência rígida e carente de capacidade de recuo. As anotações internas das unidades indicam que muitos desses combatentes seguiam diretrizes ideológicas mais do que critérios táticos. Enquanto o combate se intensificava, o Ministério da Propaganda mantinha uma rede de alto-falantes que difundia mensagens gravadas de Hitler, instando a resistir e afirmando que a história favoreceria os valentes. Desde o bunker da chancelaria, Goebbels continuava produzindo comunicados que apresentavam a defesa de Berlim como um ato de transcendência nacional. Em documentos internos, mencionava que a derrota física não equivalia à derrota espiritual e que cada hora de resistência devia ser interpretada como uma afirmação de fé coletiva. O Führerbunker tornou-se o centro de comando final, embora já sem função operacional real. Documentos administrativos indicam que Hitler dedicava a maior parte de suas reuniões a referências sobre dever e lealdade, mais do que a questões puramente militares. No dia 29 de abril, ele redigiu seu testamento político, no qual estabelecia que preferia morrer antes de presenciar a derrota da Alemanha, e ordenava a seus generais continuar a luta até esgotar os meios disponíveis. No dia 30 de abril, Hitler suicidou-se no interior do bunker. Goebbels ordenou comunicar apenas que o Führer tinha caído em combate, apresentando o fato como parte de um sacrifício patriótico. Vários setores da cidade continuaram a combater sob a presunção de que as ordens do Führer ainda estavam em vigor. Os relatórios do Comando de Berlim do dia 30 de abril registraram confrontos intensos em vários setores e ausência de instruções claras do alto comando. Mesmo no dia 1º de maio, ainda eram notificados ataques locais de unidades SS e do Volkssturm. Após confirmar a morte de Hitler, Weidling decidiu iniciar a capitulação para evitar mais perdas. No dia 1 de maio, ele enviou emissários ao general Vassili Chuikov, do 8º Exército da Guarda. A rendição foi assinada às 3 da manhã do dia 2 de maio, embora alguns focos isolados mantivessem o combate até o meio-dia. O relatório soviético daquele dia indicava que certas unidades, especialmente das SS e da Hitlerjugend, se recusavam a depor as armas e deviam ser reduzidas pela força. O saldo humano foi igualmente documentado. Aproximadamente 92 mil soldados alemães morreram na defesa, junto com cerca de 125 mil civis. As forças soviéticas registraram mais de 80 mil baixas. Relatórios do Ministério da Saúde do Reich indicavam cerca de 10 mil suicídios civis entre os dias 25 de abril e 8 de maio, ligados em parte ao medo difundido pela propaganda sobre a suposta brutalidade do inimigo. Após a rendição, Goebbels e sua família tiraram a vida, acompanhados por outros altos funcionários. Documentos encontrados depois da queda refletem que a lógica dominante do regime considerava o sacrifício final como a única forma de preservar a dignidade política. Os relatórios soviéticos posteriores descrevem a resistência berlinense como resultado de uma combinação de doutrinação prolongada, disciplina rígida e desconhecimento deliberado da situação real.
Em vários interrogatórios, soldados capturados afirmavam ter acreditado que Hitler continuava dirigindo a batalha desde um local secreto e que a ordem de resistir permanecia intacta. Mesmo após o cessar-fogo oficial, grupos isolados continuaram lutando em túneis do metrô e porões próximos ao Reichstag. A defesa de Berlim extinguiu-se gradualmente, refletindo a prolongação mecânica de um mandato inexistente. A cidade, reduzida a uma paisagem de ruínas, fechou assim o ciclo de fidelidade absoluta que havia começado anos antes. Nos dias seguintes, o que tinha sido um combate sem saída se transformaria em uma questão de sobrevivência, abrindo caminho para o cenário em que as tropas restantes passariam à condição de prisioneiros sob controle aliado e em que a narrativa do fanatismo começaria a se decompor lentamente. 8 de maio de 1945, entrou em vigor a capitulação incondicional alemã. Embora o ato de Karlshorst tenha colocado um fim jurídico ao Terceiro Reich, milhões de soldados continuaram apegados a estruturas mentais anteriores. A notícia se difundiu de maneira desigual e, apesar do colapso militar, persistiu um vínculo emocional com a figura do Führer. As assinaturas de Heinz e Berlin-Karlshorst ordenaram o cessar total das hostilidades e foram interpretadas pelos aliados como prova do colapso da liderança pessoal de Hitler. No entanto, entre os prisioneiros, a derrota gerou incredulidade. Persistiam perguntas sobre o paradeiro do Führer e proliferaram rumores incentivados pela falta de evidências visuais. Os serviços psicológicos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha observaram que muitos prisioneiros rejeitavam a versão do suicídio, interpretando-o como mecanismo de defesa. Os interrogatórios revelaram hipóteses que situavam Hitler em refúgios ou zonas não ocupadas, crenças que diminuíram ao receber informação externa. Os estudos de inteligência identificaram padrões recorrentes, oficiais que atribuíam a derrota a traições internas, outros que legitimavam sua conduta como obrigação militar, e um setor que aceitava a derrota, mas considerava que Hitler tinha perseguido objetivos irrealizáveis no final da guerra. Nos centros de detenção, os relatórios indicavam expressões de admiração inicial por Hitler e uma disciplina que havia substituído a autonomia moral. O relatório sobre a mente alemã descrevia o vazio gerado pela queda do líder e a subsequente negação psicológica, caracterizada como obediência post-mortem. Em campos como Rimini, numerosos prisioneiros mantinham uma linguagem de autoridade vertical, interpretada como resultado da doutrinação prolongada. Paralelamente, surgiu uma narrativa de traição para explicar a derrota, comparável à lenda da punhalada pelas costas de 1918. Entre agosto e outubro, o isolamento, a fadiga e as condições do cativeiro enfraqueceram o fervor ideológico. Muitos começaram a responsabilizar Hitler por sua situação, embora sem formular uma crítica profunda. A fé se erodia por desgaste mais do que por reflexão. Os programas de desnazificação tentaram reestruturar a mentalidade de prisioneiros e civis. O Fragebogen e os documentários sobre crimes do regime provocaram reações distintas, sem sempre conseguir uma associação entre conduta individual e sistema. Nos campos britânicos, foram organizados debates com exilados antifascistas, que constataram a perda de convicções políticas entre os jovens soldados. Os oficiais superiores exibiam atitudes mais elaboradas. Alguns defendiam a obediência profissional, outros expressavam nostalgia pela ordem anterior, embora sem sustentar mais o seu conteúdo ideológico. Na Alemanha ocupada, predominavam a negação, o silêncio e a incapacidade de emitir julgamentos morais. Nos campos soviéticos, persistiram pequenos grupos com ritos clandestinos que foram desaparecendo. Nos campos ocidentais, registraram-se gestos isolados de camaradagem ideológica sem capacidade organizativa. Em novembro, a adesão ideológica havia perdido sua força. O cansaço substituía a convicção.